Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais uma das nossas lives de quarta-feira, nesta correria da vida. Acabei as consultas agora há pouco, foi o tempo de baixar aqui as perguntas das minhas mesianas e dos meus mesianos queridos para a gente aqui responder algumas dúvidas. Olá, Zetinha do meu coração, Zelinda, Aninha, Amore. Aninha, eu vi que já escreveu ali um WhatsApp, Ana. Depois eu respondo para você, tá bem? Parece que a Aninha aí hoje teve uma infecção, mas nada grave. Bom dia, meninas, tudo bem? Então, acabei as consultas correndo para conseguir chegar. Quem é minha paciente sabe que eu sou super pontual, eu não atraso nunca. No dia que a live começar, quando for 8h10, se eu não aparecer, se eu não tiver avisado nas redes sociais que não vai haver live, vocês podem ter certeza que aconteceu alguma coisa, porque eu sou muito pontual. Vamos lá então responder as perguntas aqui dos mesianos. Sou mesmo. Eu acho que tempo é um dos bens mais valiosos que a gente tem, talvez o mais valioso. Então a gente tem que realmente dar muito valor ao tempo. Eu não gosto que ninguém perca seu tempo por causa de mim, tanto que eu aqui nas lives eu tento me esmerar o máximo possível para vocês terem tempo de qualidade, com muita informação de qualidade. Luizinha, tudo bom, amor? E sou assim, aprendi muito essa coisa da pontualidade com meus pais. E sou assim, acho um absurdo, uma falta de respeito, né? Profissionais, como tem muitos médicos que demoram, fazem você ficar numa recepção esperando 3, 4 horas. Isso não existe e realmente comigo não é assim. Tudo bom, Carlinha? Obrigado. Então vamos lá responder as perguntas mesianas. Quem quiser aqui também pode colocar perguntas que eu respondo com o maior carinho. A Ana Almeida perguntou: bom dia, doutor Rodrigo. Gostaria de saber onde devo comprar um bom produto para aromatizar o ar. Obrigado. Pois é, essa pergunta foi excelente porque a gente tem muita mania, né, de utilizar cheirinhos, perfumes no ambiente para a casa ficar mais cheirosa, etc., produtos de limpeza, mas é assim, a gente tem muito cuidado com esses produtos ambientadores de ar, porque muitos têm substâncias tóxicas para o nosso corpo. É mais uma daquelas coisas que vão entrando... Olá, Paulinha, tudo bom, amor? Vão entrando no nosso corpo, pouquinho todos os dias, etc., só que depois, no acumular de toxinas que o seu corpo recebe, o fígado não aguenta e você começa a ter problemas, tanto do ponto de vista de acúmulos de resíduos no corpo, né, quanto também a disrupção endócrina, que é uma das coisas que mais afligem, principalmente o órgão que mais sofre no nosso corpo com isso, que é a tireoide. Então, quanto menos químico a gente puder colocar na nossa vida, melhor, né? Então, olha só, a Aninha já dando aqui uma dica maravilhosa. Os óleos essenciais são uma das melhores opções. Eu sempre tenho, eu por acaso hoje não estou aqui na minha clínica, mas na minha clínica, na minha casa, todos os locais que eu vivo, né, a maior parte do meu tempo, eu tenho um ambientador de ar. Para quem conhece lá na minha clínica, meu paciente sabe, né, eu tenho ali. Eu vou trocando os óleos essenciais. Porque os óleos essenciais, sim, são substâncias que hoje já tem vários estudos mostrando que não é a minha especialidade, né? Mas já li alguma coisa sobre os óleos essenciais e realmente eles têm muitos poderes, né? Vem da natureza, é uma concentração de óleos de plantas e tem muitos poderes de curativos no ser humano, né? De acalmar, né? De melhorar a energia, de melhorar, diminuir irritações na pele, de melhorar infecções de pele, etc. De uma forma muito natural. Então a Aninha, por exemplo, citou aqui os produtos do Terra, são os óleos essenciais mais fantásticos que eu conheço, eles têm uma qualidade realmente excelente. Eu uso muito, eu compro muito com um casal, que eles também são do clube, são muito queridos, a Daniela e o Rui. Eles têm um canal no Instagram escrito Sintonia Essencial. Vou até botar aqui, ó, fazer uma publi para eles, que eles são muito lindos e eles merecem. Sintonia Essencial. Quem quiser pode ir lá escrever para eles, dizer que é um mesiano e eles podem oferecer para vocês um catálogo desses produtos do Terra, que eles têm realmente uma linha que é fantástica, vários produtos para acalmar, produtos para você dormir melhor e etc. Exatamente. Muito importante isso. No mercado tem vários
Eu gosto muito da marca do Terra, embora tenha outros, mas realmente a qualidade do produto, como tudo, é o principal. Coloquem esses ambientadorzinhos, aquela coisinha que solta uma fumacinha, que isso vem de qualquer lugar, pinga lá os óleos essenciais num pouquinho de água, né? Se preferência essa água filtrada, porque essa água também vai para o ambiente. E utilize isso como um ambientador. Não utilize aquelas coisinhas de parede, né? Não utilize aqueles sprays que vendem, sei lá, em supermercados, etc. O MES chama-se Método do Emagrecimento Saudável, e muitas das pessoas que estão aqui são as minhas mesianas, que são o quê? Pessoas, homens e mulheres que participaram dessa jornada em busca de uma saúde melhor. Eu volto e meia na minha rede, eu publico testemunhos das pessoas, hoje mesmo lendo, né, as perguntas do MES, etc., né, os testemunhos maravilhosos, pessoas que falaram que eu transformei a vida, etc. Não transformei nada, eu apenas abri a consciência de muitas pessoas para o que é realmente otimizar a nossa saúde. Nós vivemos num mundo cheio de conflitos de interesse, em que a informação ela é muito tendenciosa para a venda de produtos, para a venda de remédios, para a venda de suplementos, e o MES nada mais é do que resgatar, né, a nossa ancestralidade e mostrar para as pessoas que realmente nós somos uma máquina de autocura. Aí nós só temos que ter, né, as nossas vias otimizadas, e isso a gente consegue com hábitos de vida, né? O jejum, com a introdução de sucos naturais, os sucos verdes, com a introdução de técnica de atividade física, né? Uma alimentação saudável, plant-based, etc. Então o MES é o Método de Emagrecimento Saudável, que volta e meia eu abro turmas para participar do método de uma forma mais próxima a mim, né, com acompanhamento e com aulas e desafios, etc. Agora em agosto vai ter uma nova turma do MES, e para quem quiser participar, o link está na minha bio, tá bem? Na minha bio tem o link para você participar da aula do MES. Então entendeu, né? Em relação à aromaterapia, a gente coloca óleos essenciais nos difusores. Esta é a melhor forma. Existem também algumas velas naturais, né? Outros produtos que você pode pulverizar no ar, até alguns incensos que não tenham, né, muita atenção, incensos também que não tenham químicos que possam gerar resíduos tóxicos no ambiente. Existem muitos incensos que geram hidrocarbonetos aromáticos, que são substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, produtos de combustão que não são benéficos. Então cuidado com o incenso, procurar também incensos biológicos, incensos orgânicos, se quiser colocar incenso. Eu prefiro os óleos essenciais porque esse não tem erro. Comprou um óleo essencial de uma boa marca e você não vai ter risco de estar se intoxicando só para ter um cheirinho agradável na sua casa, porque aí não rola, né? Nadine Castelhano, aluna do MES, a mesiana, perguntou: bom dia, a prática de sauna deve ser feita quantas vezes por semana? E seguida de um duche frio, por quanto tempo? Obrigado. Para quem não sabe, uma das técnicas que eu falo muito aqui nas lives e no MES são as técnicas horméticas, que é botar o nosso corpo sobre algum desconforto, porque com isso ele gera uma maior resiliência e ele se desenvolve positivamente. São aqueles estresses de alta intensidade e curta duração que fazem com que o nosso corpo melhore. Para se defender desse estresse, ele se desenvolva melhor. E essas são as hormeses. A gente pode fazer várias hormeses na nossa vida. Uma das que eu introduzo na minha vida quase que diariamente é a hormese térmica, em que eu coloco meu corpo alguns dias em sauna, alguns dias em banho frio, outros dias nas duas coisas, né? Hoje, por exemplo, eu fui, né, correr de manhã na praia. Quem viu meus stories, eu logo de manhã estava correndo na praia, porque estava fazendo um tempo muito bonito. Então aqui no verão eu aproveito para não treinar em ginásio todos os dias. Eu vou ter contato com a natureza, vou fazer meu aterramento mesmo durante a semana. Eu costumo fazer isso aos fins de semana, mas mesmo durante a semana, eu antes de começar as consultas, vou correr na praia e depois faço um banho gelado no mar. Isso é maravilhoso, isso é revigorante. Nossa saúde agradece muito, porque é uma hormese, é um estresse de alta intensidade e curta duração. Fico ali na água durante uns 5, máximo 10 minutos, e depois eu saio, né, realmente com aquela sensação de frio, etc. No meu corpo se adapta positivamente, produzindo mais mitocôndrias, né, aumentando as minhas vias termogênicas. Isso é excelente para quem quer ter energia, né? Você vê que eu estou aqui, dei consulta o dia inteiro, estou aqui às 8 horas da noite, cheio de energia, etc.
e não é o café que me faz isso, mas sim meu corpo está bem equilibrado. Com certeza a minha corrida de manhã e o banho frio ajudaram muito a meu corpo liberar estimular bastantes vias metabólicas que fazem com que o nosso corpo tenha saúde naturalmente. Então, isso é o poder da hormese que a gente pode colocar também a partir da sauna. A sauna, no caso, né, vai ter outros benefícios, né, que o banho gelado tem uns, a sauna tem outros. A sauna gera muito relaxamento, né, por causa do calor, você diminui muito o seu cortisol, então tem ali um momento de relaxamento, muitas vezes na sauna até dá vontade de dormir, mas é um desconforto térmico que seu corpo está sob altas temperaturas. Existem várias coisas que acontecem no nosso corpo quando a gente faz a sauna. Por exemplo, o que eu mais gosto, Carla, eu vou te ser sincero, é tomar banho gelado de manhã, por exemplo, na praia, etc. E à noite, no final do dia, fazer sauna. Muitas vezes, no final do dia, que eu estou com vontade de ir para o ginásio, eu até faço um treino leve, de alongamento, etc. Depois eu faço sauna, porque eu faço com que o meu corpo comece a relaxar e se preparar para o sono. Fazer banho gelado no mar de noite, né, para já não é uma coisa muito, né, comum e fácil, mas eu não gostaria, porque aí é um momento que não é para você liberar tanta adrenalina. Pra vocês terem a noção, muitas vezes, eu tenho às vezes umas alergias, né, e estou com o nariz meio congestionado. Assim que você entra na água gelada, o seu nariz destapa totalmente. É o melhor descongestionante nasal que existe, por causa da liberação de adrenalina no seu corpo, né? Então aquela liberação de adrenalina faz com que você melhore alergias, descongestione o nariz, né? Se você está com algum tipo de alergia na pele, etc., faz durante vários dias uma sequência de banho gelado, que isso é o melhor antialérgico que você pode colocar no seu corpo, tá bem? É uma técnica natural de tratar congestão nasal, rinites, alergias, é banho gelado. E aí tem aquela pessoa que fala, ai, mas me custa muito, ai, mas dói, depois passa, né? Dói um pouquinho, você se acostuma, quanto mais você fizer, mais você vai se acostumar, mais fácil é. Tem muitas vezes eu entro na água gelada, principalmente depois que eu estou jogando vôlei de praia com os meus amigos lá do vôlei, né? Eu já jogo mais de 20 anos de vôlei de praia com o mesmo grupo lá em Aveiro. E muitas vezes eu entro na água e falo, olha gente, hoje nem tá tão gelada. Aí eles entram e falam, cara, como é que não tá gelada? Esse daqui tá um gelo. Eu já acostumo, né? Já tô mais do que habituado, então eu não sinto tão gelado como eles que não têm esse hábito. Muitos deles ficam na água 10 segundos e saem, é só para tirar a areia do corpo. Eu fico 5 minutos ou mais, porque eu quero ali o estresse hormético depois de jogar vôlei, que é um estresse físico. Normalmente eu faço isso em jejum, que é outro estresse, né? Então eu vou acumulando essas hormeses todas para depois, no final do banho gelado, eu deitar na minha toalha, comer minha marmita com calma, porque aí é o momento de relaxamento. E a nossa vida, ela precisa dessa intermitência. A intermitência do estresse de curta duração e o relaxamento. Essa intermitência que faz a gente estar cada vez mais jovem, cada vez mais bem disposto, cada vez mais com energia. Muitas pessoas só querem viver no mundo das comodidades, só querem ficar na parte boa. Eu só quero ficar deitado no meu sofá, comendo a minha comidinha gostosa, vendo sériezinha do Netflix e etc. São os prazeres de curta duração. Só que isso vai te gerar um problema de longo prazo. Então é o que eu falo, né? Os estresses de curta duração, eles te geram benefício de longo prazo. Um problema, um estresse, um conforto de curta duração vai te gerar um problema de longo prazo. Então é tão simples quanto isso. Faça pequenos estressinhos na sua vida, aos poucos, vai introduzindo. Você vai vendo que vai começando a ficar menos difícil, cada vez mais tranquilo, cada vez você começa a gostar mais, porque você começa a perceber os benefícios que aparecem depois. Por exemplo, eu estar aqui com energia até essa hora é um benefício que eu tenho a percepção que está muito relacionado com o fato de eu ter corrido de manhã. Então eu já associo da próxima vez, quando eu acordar com preguiça, eu falo assim, não estou com vontade de correr na praia. Bom, mas eu fico o resto do dia me sentindo muito bem. Então eu vou correr na praia e isso daí faz com que você entre no círculo virtuoso e você cada vez faz o que é melhor e o que eu não sei que é melhor. Se é a sauna ou o banho frio, são coisas diferentes, tá? São benefícios diferentes. É o que eu estava falando. Por exemplo, a sauna, ela faz uma coisa que o banho frio não faz tanto, que chama-se a liberação, a produção no nosso corpo
de uma coisa chamada Heat Shock Proteins. Joaninha do meu coração, estava aqui comigo agora, nutricionista mais linda do mundo, que trabalha aqui na Vitalife e que é uma das melhores nutricionistas que eu conheço. A sauna ela produz Heat Shock Proteins, que é proteínas de choque térmico, também chamadas de chaperonas. Para quem não sabe, chaperonas era o nome dado às damas de companhia, ou seja, eram aquelas mulheres que protegiam as rainhas, né? Aquelas mulheres que cuidavam das princesas. Então, nós temos no nosso corpo proteínas chamadas chaperonas, são as Heat Shock Proteins. As chaperonas, elas protegem outras proteínas mais importantes do nosso corpo. Então a gente tem um mecanismo de produção de proteínas que protegem proteínas do nosso corpo. Olha que legal, como a natureza é sábia. Como é que você aumenta essas chaperonas? Fazendo sauna. Outros mecanismos também aumentam as chaperonas, mas a sauna é um dos principais fatores. Por isso que a sauna hoje está associado à melhora de tudo, né? Porque protege a estrutura proteica do seu corpo. Olha que fantástico, né? Tem muita gente que fala assim, doutor, como é que eu faço que eu não quero perder massa magra? Ah, eu ouvi falar que se eu não tomar whey protein, eu vou perder massa magra. Pois é, isso é a indústria do whey protein que fala para você ter que tomar whey protein. Eu vou dizer, quer proteger massa magra? Faça sauna. Porque a sauna, ela estimula a produção do seu corpo de Heat Shock Proteins, proteínas de choque térmico. Quem nunca ouviu falar sobre isso, bota depois no Google, vai ler sobre as chaperonas e vocês aprenderam mais uma coisa, né? O benefício da sauna é imenso. Eu posso ficar fazendo uma live inteira só falando dos benefícios da sauna e posso também citar um monte de artigos. Para quem perguntou quantas vezes eu tenho que fazer sauna por semana, eu vou dizer um artigo que foi um artigo muito interessante, muito bem desenhado, que foi feito com populações, mostrando que quanto mais dias da semana você fazia sauna, mais benefício você tinha. E tinha uma relação direta. Quem fazia uma vez por semana, quem fazia 3, quem fazia 5, quem fazia 7. Quem fazia 7, quem teve mais benefício. Menos risco de mortalidade cardiovascular, menos porcentagem de gordura corporal, ou seja, a sauna ajudou a emagrecer, porque ela tem esse efeito, ela tem um efeito termogênico. Se vocês forem ver, entra numa sauna e vê sua frequência cardíaca. Depois de 5 minutos, olha de novo a sua frequência cardíaca, para você ver como é que você acelerou o seu ritmo cardíaco. Sauna é um exercício físico parado. Você está lá sentado, né, e o seu corpo está ali, perdendo, transpirando, né, eliminando toxinas pelo suor, aumentando a sua taxa metabólica basal, produzindo proteínas de choque térmico, relaxando o seu músculo, modulando os seus hormônios, por exemplo, baixando o cortisol. Outra coisa que a sauna faz, ela aumenta no nosso corpo a sensibilidade nos receptores de endorfina. Por isso que a pessoa faz sauna e fica menos depressiva, tem estudos mostrando isso. A pessoa faz sauna e ela fica com maior tolerância à dor. Ela fica com mais bem-estar, tem uma sensação inespecífica de bem-estar, porque isso quem faz é um neurotransmissor, uma substância que a gente tem no nosso corpo chamado endorfinas. A gente tem receptores de endorfina e a sauna ela aumenta a sensibilidade dos receptores de endorfina. E acontece por um mecanismo muito interessante, é que quando a gente está na sauna, a gente aumenta uma substância chamada dinorfinas, são as dynorphins. As dinorfinas, elas são substâncias que a gente aumenta na sauna, que nos fazem, é o nosso corpo mandando uma ordem para o cérebro falar assim, sai daí, eu vou tornar esse ambiente desconfortável, porque ele pode comprometer a sua vida. É um mecanismo de proteção. Então, quando você está na sauna, o seu corpo está mandando você sair dela. É que nem quando você está na água gelada. O desconforto que a gente sente é um mecanismo de proteção do nosso corpo. E aí o que acontece? Quando você libera muito dynorphins, as endorfinas, você depois aumenta a sensibilidade para as endorfinas. É quase que assim, ufa, você sobreviveu a esse calor e agora você merece relaxar. Entendeu? Então isso é um mecanismo da natureza fantástico no mundo que a gente vivia, que não tinha saunas, mas tinha muita oscilação de temperatura. Ambientes muito quentes, ambientes muito frios, e a gente tinha que se adequar a isso. Então é a nossa ancestralidade genética hoje colocada em mecanismos, né? Já que a gente vive num mundinho de aconchego,
a gente de vez em quando tem que sofrer, né? Sofrer, o termo não é sofrer, né? Mas é se submeter a esses estresses para o nosso corpo ter essa melhora, né, do corpo. Olha, em Aveiro tem um spa assim, em Aveiro Moments Spa, tem uma sauna. Olha, eu não sei que Moments Spa é esse, né? Mas eu gostaria de conhecer. Eu faço sauna no meu ginásio, né? O meu ginásio tem sauna. Antigamente era o Homes Place, que era um ginásio que eu treinei durante 14 anos, mas ele infelizmente em Aveiro fechou. Ficava em frente à minha casa e eu nadava. Depois eu fazia sauna pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo. Agora eu faço sauna também quase todos os dias, mas em outro ginásio, mas eu quero saber que ginásio é esse. E eu tenho uma sauna em casa, né? Para quem não sabe, eu montei uma sauna no terraço da minha casa, porque nos dias que eu não posso ir para o ginásio, quando eu estou à noite, etc. Para quem tem bronquite, sauna é fantástico. Hotel MS Colégio. Ah, exatamente, eu sei disso. Que é a... Eu não sabia que se chamava Moments. Que é a Liliana, né? Minha paciente linda, do Mesiana também, a Liliana Rocha. Ela já me convidou várias vezes para ir no spa lá, mas é do lado da minha clínica, né? Mas eu não tive tempo ainda de ir. Eu peço desculpa aí para você também, para a Liliana, mas eu vou lá também fazer um relaxamentozinho. Eu não tenho aquela carência, né? Porque eu faço todos os dias. Aquelas pessoas que só fazem sauna quando viajam de férias. Não pode. Isso é bom fazer nessa altura, mas tem que fazer na sua rotina. Lembra aquilo que eu falo? Nas férias, você pode sair da sua rotina. Mas esses hábitos, eles têm que estar na sua rotina. Não podem ser hábitos de férias, de exceção, né? Que nem pegar sol. Ah, doutor, eu pego sol quando eu vou de férias para o Algarve. Pelo amor de Deus, você tem que suplementar a vitamina D o ano todo, mas também tem que se expor ao sol com alguma regularidade. Não pode ser só, né, na época do verão. Sauna é a mesma coisa, quanto mais melhor. Diferença entre sauna a vapor e sauna seca, né? Ou chamada banho turco e sauna seca. Nenhuma. Faça as duas. O mecanismo é fazer o estresse no seu corpo. As duas vão fazer você estressar. Há quanto tempo eu fico? Não importa. Quanto mais tempo você ficar, perdeu o som a live. Eu acho que não, hein, Isa? Vê se não é só você. Quanto mais tempo você ficar, melhor, dentro de um rácio de estresse. É claro que você não vai ficar 1 hora na sauna. Pode ficar 20 minutos, até 30 minutos, se você aguentar bem. Eu acho que não precisa passar de 30 minutos. Você tem que levar o seu corpo ao estresse, né? Levar o seu corpo à sensação de desconforto. Que isso pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor para cada pessoa, não importa. Tem muito a ver com condicionamento, né? E quanto maior o seu condicionamento, tem que ficar mais tempo. Muito importante em relação à sauna é você hidratar antes e depois, beber bastante água antes e depois e, de preferência, uma água de qualidade, uma água com eletrólitos, tá? Porque você vai perder eletrólitos. O eletrólito que a gente mais perde na sauna, alguém sabe dizer aqui qual é o mineral que você mais perde na sauna? E é um dos mais importantes que você tem que repor, tá? Não pode ficar com deficiência desse mineral e querer fazer sauna todos os dias como eu faço. Mas fazendo essa suplementação diária, né? Ou a partir da alimentação, ou a partir de um suplemento mesmo, aí você não corre risco nenhum. Aninha do meu coração, Mesiana, monitora Mesiana, né? O exemplo do MES, para quem não sabe, Aninha já perdeu mais de 70 quilos com o MES, tinha feito várias dietas, nada funcionou, participou do Biggest Loser. Aninha, meu orgulho do coração, não é o sódio, a Ana já respondeu, é o magnésio. Magnésio é o mineral que a gente mais perde no suor. Você tem que repor magnésio, você tem que beber água, ou uma água magnesiana, como a água do Avoa, né? Avoa Water, eles têm magnésio na água, ou então você faça uma suplementação com magnésio, ou com todos os minerais, mas não esquecer do magnésio, tá bem? Eu, por acaso, olha aqui, ó, eu tô agora eu tenho feito muita sauna, de vez em quando, olha, vou fazer uma publicidade aqui para a Nutergia. O Ergibase é um suplemento da Nutergia, que são sais eletrólitos, né? É um conjunto de eletrólitos que você pode utilizar. Toma antes ou depois da sauna, e ele é uma reposição hidroeletrolítica. Na pior das hipóteses, se você não tiver nada, chupa um sal integral, tá bom? Usa sal integral, que sal integral também é remédio. Cadê agora? Essa eu já respondi. Mas entendeu, gente? Então é isso. Sauna é tudo de bom. Bom dia, doutor Rodrigo. Muito grata por toda a partilha que tem recebido.
e da sua equipe e da espantosa família Messi. E um ponto de exclamação. Muito linda. Estou com 53 anos e já na menopausa. Gostaria de perguntar como aconselha fazer uso da Nux Vomica. Em que altura do ano, durante quantos dias e quantas gotas? Aconselha a tomar junto com jejuns mais prolongados? É útil para combater a disbiose e para combater a SIBO? Interfere com a tireoide? Qual a diferença entre SIBO e disbiose? Ou basicamente é a mesma coisa? Vamos responder de trás para frente. Boas perguntas. SIBO e olá, doutora Kátia. Olha, doutora Kátia aqui. Beijinho, Kátia. Teremos um evento no final do ano. Para quem quiser participar aí do evento da Kátia, um congresso sobre medicina integrativa e etc. Foi muita pergunta aqui mesmo. Mas vamos lá. Primeiro, diferença entre SIBO e disbiose. Na verdade, SIBO é um tipo de disbiose. Disbiose é como o nome diz. Dis, uma alteração, bio, da vida. Né? Então a disbiose, no caso aí que você deve estar falando da disbiose intestinal, né? É uma alteração da microbiota intestinal. Então se você tem um excesso de fungos, isso é uma disbiose. Se você tem uma baixa de bactérias benéficas, né? Bactérias que são boas para a gente, por exemplo, aquelas bactérias butirogênicas, são as bactérias que produzem gorduras boas para o nosso corpo, é uma disbiose. Se você tem a SIBO é uma sigla, para quem não sabe, que é assim, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. É o hipercrescimento de bactérias no intestino delgado. A SIBO é um hipercrescimento de bactérias. Não é que você tenha pouca, você tem muita bactéria. E num lugar que não era para ter tanta, que é o intestino delgado. A SIBO é uma disbiose, não é a mesma coisa. A SIBO é um dos tipos de disbiose. Disbiose é um termo mais amplo. Na verdade, o termo disbiose, ele é muito amplo, porque você pode ter disbiose no corpo inteiro. Uma mulher que tem muita candidíase vaginal, ela tem uma disbiose vaginal, uma disbiose ginecológica. Uma pessoa que tem muita gengivite, ela tem uma disbiose oral. Uma pessoa que tem muito gastrite, refluxo, ela provavelmente está com uma disbiose gástrica. Então a disbiose existe no corpo inteiro, é uma alteração da microbiota. Quando a gente fala em disbiose intestinal, pode ser várias alterações. Você, no caso aqui da SIBO, tem um tipo de disbiose. Eu não sei se a Nux Vomica trata de disbiose, tá? Mas é uma das formas mais fantásticas que tem de você promover um detox no seu corpo. Para quem é do MES, essa pergunta ela fez do MES, eu tenho ali numa das aulas que eu falo sobre detox e eu explico várias formas que a gente tem de detoxificar o corpo. O que acontece, gente? Nós estamos vivendo num mundo intoxicado. Esta é uma realidade inexorável, é uma realidade triste e que para mim vai ficar cada vez pior. O ser humano, ele é um parasita do planeta, não tem jeito. A gente não cuida da nossa terra, muito pelo contrário, né? A gente, né, para o benefício próprio, só quer cada vez poluir mais. É muito raro pessoas com a visão de sustentabilidade, né? De ecopreservação. Mas pronto, é um desabafo triste que eu vejo, que as pessoas jogam coisas na rua, né? Eu estava passando ali outro dia, no carro da minha frente, uma pessoa jogou uma garrafa de plástico na rua, né? O que eu vou fazer com um indivíduo desse? Dá vontade de pegar a garrafa e jogar dentro do carro dela de novo, né? Mas eu só me segurei e suspirei e falei, o ser humano não tem jeito. Hoje, correndo na praia, eu peguei um pedação de vidro que estava enfiado na areia, né? Então eu não sei, quebrou alguma garrafa, alguém deixou ali um pedaço de vidro enfiado na areia e deve, né? Toda vez que eu vejo qualquer coisa jogada na areia, eu paro, pego e jogo no lixo. Um pedaço de vidro, então, principalmente pensa. Isso chama-se, gente, altruísmo, né? Pensar no próximo. Então eu penso que podia ter sido eu passando ali e pisando em cima de um negócio de vidro. Então é impossível deixar um pedaço de vidro espetado na areia. Mas eu também não deixo plástico, porque eu fico pensando, né, que o plástico vai para a água e vai, né, contaminar mais peixes, etc, etc. Então eu fico meio que neurótico de limpar o ambiente, mas infelizmente, né, as pessoas não são assim e isso é muito triste. Mas então, nesse mundo intoxicado que a gente vive, todas as estratégias de detox são válidas, né? Tudo que é detox, como por exemplo, a gente falou da sauna, é um tipo de detox. A gente já falou do jejum, que é um tipo de detox. A gente falou aí de beber água mineralizada, isso é um tipo de detox. A gente falou de comer alimentação plant-based,
E orgânica, né? Integral orgânica, isto é um tipo de detox. A gente falou de atividade física, isto é um tipo de detox. Tudo isso é detox. A gente falou de suco verde também, né? Eu falei aqui, quando eu estava falando do MES, do uso de sucos verdes, etc. Isto é um detox maravilhoso, porque ajuda o seu fígado, né? A nutrientes que ajudam o fígado a detoxificar. E a gente também pode utilizar vários outros detox, né? No MES, né? A aula de detox, ela fala sobre vários tipos de detox. Um dos tipos de detox que eu falo são detox homeopáticos. Então existem tratamentos homeopáticos que ajudam na desintoxicação. Eu cito muito um kit chamado Kits Detox da Rio, tá? Para quem quiser, pode usar esse kit, isso aí é uso livre, né? Você compra na farmácia, venda livre, desculpa. Kits Detox da Rio. Espera aí que eu escrevi errado. Então, isso é um produto alemão de homeopatia, né? Chamado também Homocord, que nem a minha área, homeopatia, mas esse kit eu já conheço desde a época do meu pai, que meu pai estudou homeopatia. Meu pai era realmente uma pessoa que não existia, ele tem formação em tudo, que é de medicina complementar, e além de ser ortopedista, de medicina tradicional e ortomolecular, né, que foi o que eu estudei com ele, meu pai também tinha formação em homeopatia. E eu via que ele usava muito esse detox da Rio, que era, na verdade, uma associação de três produtos homeopáticos, que é o Nux Vomica, que é a berberina, né, que hoje está muito na moda. Então tem a berberina e tem o linfomiosote. Um faz muita detoxicação linfática, o outro faz a detoxicação renal e o outro faz muita detoxicação hepática, que é o Nux Vomica. Então, na verdade, o Nux Vomica, ele é um produto homeopático naquele princípio do homeopático do veneno tratar a doença. Então ele te dá uma dose, né, com aquela diluição infinitesimal, né, aquela diluição absurda da homeopatia, de uma substância que é um veneno. Para quem não sabe, a Nux Vomica, né, ou a Noz Vomica. A Noz Vomica é uma planta que tem esse nome, Noz Vomica, ou também chamada de Nux Vomica, e ela tem uma concentração de uma substância chamada estricnina. A estricnina, né, dessa planta era utilizada como veneno para matar reis e etc. E a homeopatia, o que faz? Ela pega esse veneno e faz uma diluição homeopática e depois coloca em gotas para o veneno tratar, né, o tratamento, né, da doença, que é um envenenamento que a gente tem no corpo. O envenenamento hoje que a gente tem é o mundo todo envenenado, intoxicado. Então você usa a Nux Vomica como um antídoto, né, homeopático para tratar. Estão ganhando consciência, mais ou menos, né? Você usa a Nux Vomica como um antídoto para tratar. Quando você associa no kit detox a Nux Vomica, a berberina, o linfomiosote, existem outros, tá? Para quem, por exemplo, tem uma intoxicação específica, né? Por exemplo, fez um mineralograma, viu que tem excesso de mercúrio, existe um homeopático para mercúrio solubilis, né? Existe um homeopático específico para mercúrio. Eu, quando uso esse kit, é um detox assim inespecífico, para melhorar as vias de detoxicação do corpo, porque é o que eu falei, e tem que usar de vez em quando. Eu falo para usar pelo menos 2 vezes por ano. Como é que é? Eles vêm os frasquinhos, e aí você pode colocar ou 10 gotas em um copo de água e beber 3 vezes por dia, ou você pega uma garrafa de água, né, tipo essas garrafas de 1,5 litro que eu ando comigo, e você enche de água 30 gotas de cada um e você bebe ao longo do dia. E você vai fazer isso até terminar a embalagem. E pode fazer isso 1 ou 2 vezes por ano. Isso é um tipo de detox, entendeu? Então foi por isso essa pergunta da Paula. Se o Nux Vomica pode ser utilizado, claro, deve. Quantas gotas, eu acabei de explicar, em que altura do ano, qualquer altura, faz 2 ou 3 vezes por ano no máximo, e não sei se trata de biose, eu nunca li nada a respeito, acredito que possa melhorar, mas eu não sei dizer sobre isso, e basicamente é isso que ela perguntou. Mas vocês já entenderam, né? Detoxificar o corpo é um processo diário. Se você intoxica seu corpo todos os dias, porque é assim a vida, né? Tem um pouquinho de químico na escova, na parte de dente que você usa,
Se você usa as naturais que eu recomendo, etc., talvez não tenha tanto. Eu estou usando aquela benhana, né, de carvão ativado, que até ajuda a detoxicar, né, porque o carvão ele tem esse efeito quelante. Então é aquela coisa, é a nossa escolha de cada dia. Não é para ninguém ficar neurótico, tá? Não é, por exemplo, se eu for num local e aí eu não tiver o que comer, eu comer uma salada, eu vou comer essa salada, né? Mas pronto, eu não sei de onde é que foi tirada essa salada, etc. Agora, na minha casa, eu compro produtos orgânicos, de pequenos, aqueles que vocês já sabem, discurso do Dr. Rodrigo toda semana, de pequenos produtores, né? Produtores que tenham cuidado com a terra e etc. Aninha, não, é a Maria que perguntou, você tem alergia à cúrcuma? É mesmo alergia? Você quando come cúrcuma, você fica toda vermelha, coçando, placas no corpo, é assim ou você tem intolerância à cúrcuma? São coisas diferentes, às vezes as pessoas chamam alergia de intolerância. Vamos lá então responder, eu acho que foi a Ana Barbosa que fez essa pergunta. Doutor, pode dar alguma dica essencial para combater a celulite? Eita fé, agora esse é um assunto polêmico, celulite. É assim, gente, celulite é uma das manifestações de desequilíbrio hormonal na mulher, tá? Desequilíbrio hormonal é a principal causa de celulite. Está muito relacionado com um hormônio que existe no corpo da mulher em maior concentração e com maior número de receptores, que é o estrogênio. O homem, ele tem estrogênio, mas ele tem menos que a mulher e tem menos receptores que a mulher. Por isso que o estrogênio na mulher, quando está desregulado, ele faz muito mais estrago do que no homem. No homem também faz, né? Faz aquela barriguinha no homem, né? Faz a maminha, né? Sente aquela barriga com um aspecto feminino, até com um pouquinho de anca, faz a mama no homem, faz aumentar a próstata, feminiliza um pouco o homem, etc. Na mulher tem todas aquelas doenças do problema do estrogênio. E hoje a mulher, né, ela vive num mundo estrogênico. Existe uma grande porcentagem de mulheres com uma predominância estrogênica, que é o quê? Como o nome diz, o estrogênio ele está predominante em relação à progesterona, porque a mulher ela tem um yin e yang no corpo dela. São dois protagonistas do universo sexual feminino da mulher, que é a estrogênio e a progesterona. E a gente vive num mundo estrogênico. Então, o estrogênio ele se torna predominante. Para vocês terem uma ideia, né, toda mulher passa por um processo de predominância estrogênica, pelo menos numa fase da vida, que é quando ela está entrando no climatério. Por quê? Porque a mulher ela começa a baixar a progesterona antes de baixar o estrogênio. Por quê? Porque a progesterona é produzida a partir do corpo lúteo, depois da ovulação. E a mulher começa a ter ciclos anovulatórios. E aí ela começa a diminuir a produção da progesterona, porque não formando o corpo lúteo, não existe progesterona no corpo da mulher. Para piorar a situação, a progesterona ela tem um inimigozinho, é um amiguinho na escola que não se dá bem com ela, que é o cortisol. Então, se a mulher hoje está muito estressada, ela não só vai ter problema da ação da progesterona nos receptores, o carreamento da progesterona no sangue, como também a produção da progesterona na suprarrenal. Por quê? Uma pequena parte de progesterona é produzida na glândula suprarrenal, mas numa mulher muito estressada, isso não acontece. Então, hoje, no mundo estressante que a mulher vive, no mundo estrogênico que a mulher vive, é muito comum o estado de predominância estrogênica. E esse estado de predominância estrogênica gera um monte de problemas na mulher, que são os que a gente mais vê hoje na sociedade. Então, infertilidade, miomatoses, endometrioses, adenomioses, as oses todas da vida, né? Excesso de peso, celulites, melasma. Está muito relacionado com a mulher. Eu fico louco quando o paciente chega aqui e fala assim, doutor, eu fui em dermatologista, ele falou que eu tenho melasma por causa do sol. Falei, mas como é que é isso? Eu pego 10 vezes mais sol que você e eu não tenho melasma. Aliás, eu faço consulta hormonal há quase 30 anos. Eu acho que eu nunca vi um homem com melasma, né? Eu nunca vi um homem com melasma. Mulher eu vejo todos os dias na consulta. Então como é que você vai me dizer que é o sol? Que se todo mundo se expõe a sol, né? O homem ou a mulher, e a mulher tem melasma o tempo todo, é claro que o sol não é o fator causal. Ele é até um fator agravante, concordo. Porque se você começa a ter manchas escuras na pele, se você pega muito sol, essas manchas vão piorar. Por quê? Porque o preto ele absorve energia. Então, se você está se expondo ao sol e no seu rosto tem uma mancha preta, essa mancha preta vai absorver mais energia do que o resto da pele.
Por isso que quando você sai no verão, você quer sair de roupa branca, não é de roupa preta, porque o preto ele absorve energia, né? E o branco reflete, né? E isso é uma coisa de física, né? E por isso é que a gente não gosta de estar preto. Se você tem o rosto com uma mancha, você tem que proteger do sol. Mas lembrar que não foi o sol que causou essa mancha. O que causou essa mancha foi a sua predominância estrogênica, mulher do meu coração, tá bom? Então, para você corrigir isso, você tem que corrigir a predominância estrogênica. E isto é o maior problema de hoje em dia, né? Porque é o que eu falei. Vivemos num mundo estrogênico, vivemos num mundo cheio de toxinas ambientais que são disruptores endócrinos, vivemos num mundo estressante, né? Como eu falei, o estrogênio ele é mais amiguinho do cortisol do que a progesterona. Então, se a mulher tem muito cortisol no corpo, é mais fácil para o estrogênio atuar do que a progesterona. Então, é aquele tal negócio. Progesterona está muito relacionada com a tireoide, são dois hormônios como se fossem dois amiguinhos que estão lá no recreio juntos, e o estrogênio está com cortisol. Hoje, quais são os grandes problemas da mulher? Os problemas relacionados com progesterona e tireoide, né? Então você vê que a mulher tem excesso de estrogênios, né? É um hormônio que tem que ser limpado do corpo da mulher, na grande maioria das vezes, a partir de técnicas de estilo de vida, a partir de suplementos, a partir de melhora da microbiota intestinal, tudo que pode fazer escoar esse estrogênio. Eu falei esses dias num vídeo, né? Estava ensinando lá, explicando, né, como tomar o colágeno, etc. E falei, tome junto com leite de linhaça, né? A linhaça é um dos maiores antídotos do processo de predominância estrogênica que vive hoje as mulheres. Por quê? Porque a linhaça tem umas substâncias chamadas lignanas, que no nosso corpo se transformam em enter-lactones e enter-diós, que são substâncias que modulam receptores de estrogênio. Então ela se liga ao receptor de estrogênio com uma força muito menor, se liga principalmente a receptores de estrogênio tipo beta, que são receptores que têm efeitos positivos no corpo da mulher e não deixa esse excesso de estrogenicidade da mulher fazer o estímulo de receptor da forma errada. Então eles são os moduladores positivos de receptores de estrogênio, que a gente encontra numa semente maravilhosa. Olha como é que é essa. Só que, como é semente, né, não é falado pelo médico. É falado um pouco pelo nutricionista, mas não é falado pelo médico. Então, e nem todos os nutricionistas falam, porque infelizmente, assim como muitos médicos, ainda existe uma grande formatação no ambiente. O nutricionista passa bolacha Maria, né? E muitos, graças a Deus, isso está mudando e você hoje vê nutricionistas prescrevendo várias coisas que são positivas para modular o estrogênio, que não sejam produtos industrializados, processados, né? O que hoje você vê a grande maioria das pessoas fazendo é o contrário, tomando leite altamente estrogênico, né? Junto com cerveja e álcool, né? Altamente estrogênio. A doutora Ivone não tem medo de espera não, a doutora Ivone já não atende mais. É muito triste falar, mas a minha colega de curso, se Deus quiser, vai continuar fazendo cursos comigo. Isso eu estou aqui convencendo ela a não abandonar, pelo menos as formações que a gente está dando a médico, já há 10 anos, desculpa, nas consultas. Eu acho que a Ivone já parou a 100%. Infelizmente, porque, olha, perdemos uma excelente clínica, né? Mas ela por outros motivos da vida, ela parou de consultar. Tanto que ela já passou a clínica dela em Lisboa, ela já não é mais responsável pela clínica, a clínica vai até mudar de nome, a clínica Dr. Ivone Mercuri vai mudar de nome para longevidade, não sei das quantas. Quem assumiu foi o Dr. Rui Ribas. Eu também deixei de dar consulta lá, dei durante muitos anos, mas eu aproveitei essa mudança toda, também por causa de compromissos pessoais, também não conseguia ficar indo para Lisboa todos os meses, então eu e a Ivone deixamos lá de dar consulta, mas continuam lá excelentes médicos que ainda vão trabalhar lá, tá bem? Doutor, não respondi ainda não, Sarita, mas posso responder agora, se você quiser. Tem que procurar aqui onde é que está a sua pergunta do pistacho. Tá aqui, Sara Leirosa, na hora eu vou responder a sua pergunta, mesiana linda, entrou mais tarde na minha live, olha lá, Aninha tá aqui desde o início, já respondeu que eu não tinha falado. Vamos falar sobre pistacho. Um libanês, né? Eu vi muito meus tios comendo pistacho, adoravam ficar horas conversando e comendo pistacho. É um alimento, né, muito comum no mundo árabe. É um remédio
da natureza. O pistacho, gente, vocês não têm noção a quantidade de benefícios que o pistacho tem. Altamente proteico, cheio de fibra, gorduras boas, minerais, uma fonte riquíssima de potássio, a ponto de pessoas com insuficiência renal têm que ter cuidado com o uso excessivo de potássio. A cor verde do potássio tem alta concentração de carotenoides, luteína, zeaxantina, que é bom para o olho. A cor roxa do colágeno são antocianinas e proantocianinas. São aquelas substâncias que tem no mirtilo. Vocês já viram que o pistacho tem uma corzinha assim meio roxa? Pois é, proantocianinas. Isso daí é remédio. São os fitoquímicos mais fantásticos que existem na natureza. Pistacho é maravilhoso, tá bem? É para consumir. Mas toda notícia, né, tem que ter o lado ruim, que é flavonoides também. O pistacho é uma das maiores fontes de um flavonoide chamado flava-3-ol. Mas o pistacho tem um grande problema, gente, porque o pistacho tem muita contaminação. Este é o problema. Você tem que ter certeza que você compra um pistacho de qualidade. Por exemplo, aqui em Portugal tem a Mais Cru. A Mais Cru é uma empresa de oleaginosas que tem muitas oleaginosas de qualidade. Outras lojas de produtos orgânicos, etc., também você deve encontrar. Não recomendo comprar pistacho de supermercado, principalmente vindo dos Estados Unidos, porque a gente sabe que os Estados Unidos é o país do mundo com a maior utilização de glifosato e um dos locais com maior exposição de glifosato são as plantações de pistacho nos Estados Unidos. O maior produtor do mundo é o Irão. Lá não se usa tanto glifosato, mas não garante que você tenha um pistache de qualidade. Nos Estados Unidos, o maior problema é o glifosato. No Irão, o maior problema é a infestação por aspergilos, porque essas oleaginosas como pistacho, amendoim, nozes, são muito contaminados por um fungo que produz uma micotoxina chamada aflotoxina. E a aflotoxina ela está relacionada com cancro hepático, com vários problemas de detoxificação hepática. É aquela toxina que vai estragar o seu processo de desintoxicação. Então, é só esse o problema. Pistacho é um remédio da natureza. Esqueci de falar, o pistache é rico em melatonina. Vocês terem a noção, comer pistacho no jantar, às vezes, quando você não está à vontade de jantar, você come uma travessazinha de pistacho, porque vai te dar gordura e proteínas boas, né, até para o seu processo de reparação noturno, vai te dar muitos eletrólitos, nutrientes, né, eletrólitos, vitaminas, minerais, e é de fácil digestão, é gostoso, né, não vai interferir com o seu sono, e tem melatonina que vai ajudar a sua qualidade de sono. Mas cuidado com a procedência do seu pistacho. Não compre pistacho americano, tá? Que está cheio de glifosato com certeza. Compre pistacho que tem escrito na embalagem orgânico ou que você saiba que vem de uma... Eu sei que isso não é difícil, tá? Mas eu estou recomendando para vocês o melhor. Se quem quiser comer pistacho e não sabe de onde é que veio, pode comer. O Dr. Rodrigo não é fundamentalista, tá? O Dr. Rodrigo quer o bem de vocês todos, porque daqui a pouco vão ficar me chamando de médico terrorista, mas eu tenho que explicar para vocês. Podem colocar no Google, né, ou qualquer inteligência artificial que vocês tenham, coloca lá, intoxicação por aflotoxinas. Maria Granella em Lisboa é uma loja de produtos biológicos, eles são muito cuidadosos. Pronto, aí, Marcinha, que é uma chefe de cozinha fantástica, que tem cuidado, né, com o alimento que ela coloca para dentro do corpo, tá dando aqui uma dica, e quem quiser colocar aqui mais dicas de locais que tenham oleaginosas de qualidade, eu agradeço até para aprender, mas eu não recomendo comprar de qualquer lugar. Contaminação por micotoxinas, contaminação por químicos e herbicidas e pesticidas faz com que um alimento fantástico perca suas propriedades. Até porque quando você come um alimento que recebeu muitos químicos, ele tem menos fitoquímicos. Aprendam isso, porque os fitoquímicos eles são produzidos pela planta para se defender. E se vai lá o homem e coloca um químico para proteger a planta de ervas daninhas, etc., a planta não precisa se proteger. É aquela coisa, quando a gente está lá, a planta está sob estresse, a hormese da planta é ela não ter fitoquímicos. Eu ganhei essa semana, né, um orégano de uma paciente minha, que foi no alto de uma montanha lá em Leiria,
e pegou orégano selvagem. Pois é, esse é o melhor do mundo. Ele é melhor que o orégano orgânico. Por quê? Porque o selvagem ficou no meio do mato e ali passou por adversidades, por bichos, e ele é o que tem maior concentração de fitoquímicos, porque ele teve que se proteger do ambiente inóspito, selvagem. O orgânico, ele não tem químicos, mas foi criado num ambiente, né, favorável. Então ele também não precisa se proteger tanto, porque ele está ali, né, confortadinho. Deu para entender a diferença? Na escala alimentar, o selvagem é o melhor de todos, né? Aquele que nasceu do nada. Depois é o orgânico e biológico, depois é o produto convencional, que você não sabe ali o que levou, e muitas vezes pode ter levado os químicos, que aí você, em vez de colocar fitoquímico, você está colocando químicos artificiais. Deu para entender a diferença? Isso é muito importante, é um detalhezinho, mas que para mim eu acho que faz toda a diferença. Mas pronto, olha, pistacho é duro mesmo não poder comer todos, porque eu amo pistacho. Célia perguntou, bom dia doutor e família Messi. Agora com calor, se deixa o feijão e as leguminosas remolharem pelo mesmo período, estas ganham algum cheiro. A minha pergunta é, ainda podem ser consumidas ou não tem mais a qualidade nutricional? Então assim, quanto maior a temperatura ambiental, menos o processo de demolha e germinação, tá bom? Porque senão vai estragar. Quem está me assistindo aqui do Brasil, os tempos de germinação são muito menores de quem está me assistindo no país frio. Por quê? Porque no frio a germinação é muito mais lenta. Tanto que se você quiser parar a germinação, você mete na geladeira. Né? Você agora, olha, eu não quero que germine hoje, porque só vou comer daqui a 2 dias. Mete na geladeira, porque a germinação vai ser muito mais lenta. Tá bom? Então é claro que no verão você tem que dar aí uma reduzida no tempo de germinação. Outra pergunta, faço infecções urinárias recorrentes. A minha médica diz que para tratamento devo tomar um antibiótico durante 5 dias. Qual a opinião do Dr. Rodrigo e qual o melhor probiótico? Pois é, então, eu não acho que uma infecção recorrente deva ser tratada com antibiótico, porque provavelmente é o que você tem feito e não tem resultado. Toda vez que você tem uma infecção, você toma um antibiótico e aí você piora essa infecção, porque depois você criou bactérias resistentes e você matou as bactérias boas. O antibiótico é como se você jogasse uma bomba atômica, né, no seu corpo. E vai matar tudo, né? A bomba atômica ela não seleciona só os terroristas. Ela mata as terroristas, mata a gente do bem. E isso acontece no seu corpo quando você toma um antibiótico. Você vai matar bactérias boas e vai matar bactérias patogênicas. E se você ficar nesse ciclo, você vai ter cada vez menos bactérias boas. E isso é muito problemático. Então, normalmente, uma infecção recorrente, você trata de 2 formas. Dando fitoquímicos que ajudem o seu corpo a destruir as bactérias patogênicas de uma forma gentil. Isso é muito importante. Você dá substâncias que não sejam tão agressivas a ponto de destruir tudo, mas que sejam desfavoráveis para as bactérias patogênicas. Vou dar um exemplo. Óleo de coco. O óleo de coco, o ácido caprílico, o ácido láurico, eles viram o nosso corpo monocaprina e monolaurina, que são substâncias antimicrobianas. Então eles têm esse efeito, né? Durante um tempo você pode aumentar a sua concentração de vitamina D, porque a vitamina D produz antimicrobianos naturais. Para quem não sabe, a vitamina D estimula genes que produzem proteínas no nosso corpo que são antibióticos naturais. Se você tiver a vitamina D em níveis ótimos, você produz antibióticos naturais, tá? Um chama-se catalecidina. Para quem quiser, coloca no Google para ver que o Dr. Rodrigo não está inventando. As catalecidinas são proteínas produzidas pelo nosso corpo com o estímulo dado pela vitamina D, que são antimicrobianos naturais. As defensinas também fazem esse efeito. Então, ter níveis ótimos de vitamina D e usar óleo de coco. Estou dando exemplo de 2 coisas, tem mais coisas que a gente podia falar, mas o tempo não vai dar. E além disso, probióticos. Então, por exemplo, colocar no seu corpo lactobacillus acidófilos, né? Porque o ácido lático, ele também é um antimicrobiano natural. Então você tem que aumentar a quantidade de bactérias que produzem ácido lático. Deu para entender? Então, isso é o tratamento certo para uma infecção crônica, tá? Não estou falando para quem tem uma infecção bacteriana aguda. Aí eu não sei qual é o tratamento, mas você está falando que eu tenho infecções recorrentes. Se você continuar cada infecção tratando com antibiótico, você vai passar assim para o resto da sua vida, tá? Óleo de coco é tudo igual, de preferência um óleo de coco orgânico, tá? Mas a maioria dos óleos de coco são
são saudáveis, não tem problema nenhum usar. Bom dia, família MES. Tenho estado a ouvir o doutor com um pouquinho de atraso todas as aulas. Muito obrigado pelo seu valioso conhecimento e que partilha conosco. Obrigado você por acreditar no MES, Aninha. Muito obrigado, você é muito linda. Tenho ouvido falar bastante nas implicações do cortisol alto. Será possível saber também quais são as implicações do cortisol baixo? Então, obrigado, Aninha, pela pergunta, pela participação no óleo. O MCT Oil também é bom, tá? Mas vocês me conhecem, sabem que eu sou natureba, então eu acho que não tem necessidade de você tomar. Você pode utilizar, tá? Mas eu acho que não precisa tomar o MCT, né? Porque aí foi um processamento de óleos para tirar só os triglicerídeos de cadeia média. Para quem não sabe, MCT é triglicerídeo de cadeia média em inglês. Medial Chain Triglycerides, né? Triglicerídeos de cadeia média. E o óleo de coco tem, né? Os triglicerídeos de cadeia média também tem um pouquinho de gordura saturada, mas é a gordura saturada de cadeia média, tem um pouquinho de gordura saturada de cadeia longa, mas é o produto da natureza. Então, se você pode utilizar, exatamente, a Aninha traduziu, já que o meu inglês foi péssimo, faltou um N aí, mas é exatamente isso. Eu prefiro o óleo de coco, mas se você não gostar, por exemplo, do gosto de óleo de coco, você pode usar o MCT da vida. Então, é assim, Ana, essa coisa de cortisol baixo, as pessoas têm uma má interpretação. A grande maioria das pessoas não tem cortisol baixo, tá? A grande maioria das pessoas, porque existe o cortisol baixo, existe uma suprarrenal que está mais para lá do que para cá. É o famoso burnout. É quando a suprarrenal já não consegue produzir o cortisol como deveria. Mas isso é um último estágio desse processo de disfunção da adrenal. Muito antes disso, porque a nossa suprarrenal, gente, ela é muito resiliente. É simplesmente a glândula que nos protege do ambiente. Tudo que acontece que desestabiliza o nosso ambiente, a nossa suprarrenal entra em ação para nos estabilizar. Isto chama-se homeostase. Homeostase é o nosso corpo voltar ao seu estado de estabilidade. E quem faz isso é uma glândulazinha do tamanho de uma noz que fica em cima do nosso rim, chamada suprarrenal. Isto é uma magia da natureza. Como uma glândula tão pequena tem uma importância tão grande para o nosso corpo. E a gente, nesse mundo que a gente vive, desregula a nossa suprarrenal o tempo todo. Por isso que o termo fadiga adrenal, que é escorraçado pelos endocrinologistas, no fundo eles têm razão, porque esse termo não é certo, porque o termo fadiga adrenal te leva à impressão de que a nossa suprarrenal, ela cansa logo, e isso não é verdade. Alguns estudos e livros médicos mostram que a suprarrenal, ela tem uma resiliência na produção de cortisol até destruição de 90% da glândula. Se você tem ali 10% da adrenal ainda funcionante, você vai ter níveis ótimos de cortisol produzidos durante o dia. Então é muito difícil você chegar a esse estado de exaustão adrenal. Acontece, mas demora. A grande maioria das pessoas tem uma disfunção adrenal, disfunção do eixo adrenal. Isso é que acontece. É a alteração do ciclo circadiano. São horas erradas de sono. É um corpo fora do ritmo normal, ritmo circadiano, e isso faz com que o seu cortisol seja liberado de formas erradas, fazendo pico quando não deve fazer, fazendo vale quando não deve fazer. Então aquela pessoa que acorda de manhã super cansada, o cortisol não foi disparado quando deveria. Aí chega no meio da manhã e ela tem um pico de cortisol. E aí ela fica agitada. E depois, logo a seguir, ela vai e cai o cortisol lá no chão de novo. E aí ela fica morta de cansaço depois do almoço. E fica assim durante o dia todo. Na hora de dormir, que era para o cortisol levemente baixando até chegar a níveis os mais baixos do dia, o cortisol está lá em cima. Ou seja, ela de manhã não tem cortisol. E à noite está cheia de cortisol. Isto chama-se disfunção do eixo adrenal. E uma das coisas que acontece, se uma pessoa, por exemplo, mas eu acordo com energia, só que eu vou para o trabalho, meu chefe me estressa, eu tenho 300 coisas para fazer, eu como correndo, não sei o quê. Existe aquela pessoa que faz uma sobrecarga adrenal, tem um excesso de liberação de cortisol, porque como eu falei, a glândula é resiliente, com muito estresse ela vai ali respondendo a tudo. Aí acontece um outro mecanismo,
que não é diminuição da produção de cortisol, como a Ana perguntou. É uma resistência cortisólica. Isto é outra coisa. Você produz tanto hormônio que o seu corpo começa a ter resistência de receptores. É igual o que acontece com a insulina. Aquela pessoa que come o tempo todo, o comedor de 3 em 3 horas, o comedor de açúcar refinado, esse comedor está liberando insulina o tempo todo. O que o corpo faz? Cria resistência insulínica. Ele faz com que o seu corpo não responda mais com tanta eficácia o hormônio insulina, né? Porque o hormônio é o mensageiro. Ele chegou lá na célula, né? No caso da insulina, que é um hormônio proteico, chegou na membrana da célula e bateu na porta e falou assim: olha, vim dar um recado, né? Só que quando o corpo faz isso o tempo todo, é a mesma coisa que uma pessoa bater na sua porta uma vez. Aí você abre a porta. Aí ela sai e você fecha a porta. 5 minutos depois ela bate de novo. Aí você abre a porta e você fala assim: então, olha, eu queria falar mais isso. Aí pronto, você resolve e baixa a porta. 5 minutos depois ela entra de novo, ela bate na porta de novo, você abre a porta. Então, o que aconteceu? E ela fala: doutor, eu queria te falar mais isso. Vai chegar a 5ª vez, você não vai mais abrir a porta. Você vai falar: pô, essa pessoa já bateu aqui 5 vezes. Eu não vou mais abrir essa porta. Ela vai ficar batendo aí a hora que for. Isto é o processo de resistência hormonal. Acabei de explicar da forma mais metafórica possível, né? Você tem um hormônio que está ali batendo no receptor o tempo todo. Tem uma hora que o corpo fala assim: já não aguento mais ouvir você, e cria uma resistência. Isso chama-se resistência cortisólica. Deu para entender? Então tem muita gente que acha que está com o cortisol baixo, mas na verdade o corpo não responde ao cortisol. E para isso, o que você tem que fazer é modular o receptor e baixar esses níveis altos de cortisol com técnicas do dia a dia, respiração, meditação, sauna, aterramento, pegar sol e tudo. E, por exemplo, aqui escreveu as vetinhas, adaptógenos. Alguém escreveu vitamina D, alguém escreveu magnésio, né? Todas as técnicas que vão fazer modulação do cortisol, DHEA, né? Aquele outro hormônio que a gente também suplementa muito pessoas com excesso de cortisol. Só dá consulta em Aveiro. Eu não vi essa pergunta, desculpa. Alguém que deve ter respondido, né? Não, eu dou consulta em Aveiro no Porto, nesse momento, principalmente em Aveiro. E online também. Então é assim, deu para entender, gente? Então isso é o processo de resistência cortisólica. É o que se passa comigo, exatamente. Isso deve passar com muita gente, Fernanda. Então o seu tratamento não não é achar que você não tem cortisol, que sua suprarrenal está fraca. Você tem que ajudar ela, né, e baixar esses níveis de cortisol de uma forma natural e com suplementos. Um dos suplementos que ajuda muito isso é a vitamina C e a vitamina B5, o ácido pantotênico, porque o suprarrenal utiliza muito essas duas vitaminas. Então, numa pessoa que esteja com uma carga de estresse muito grande, recomendo fazer suplementação de B5, pelo menos 50 mg, e vitamina C, 500 mg, pode fazer 2 ou 3 vezes por dia, tá? E isso é muito importante para você melhorar a sua função adrenal, tá? Mas lembrar que a adrenal ela é guerreira, ela é uma glândula de proteção do nosso corpo e ela não cansa com tanta facilidade. Gente, 9h04, tá na hora. Desculpa aí se passou alguma pergunta que eu não respondi, mas eu hoje falei, vou responder todas as perguntas, nem selecionei tantas, selecionei aqui só 8 perguntas, só como eu falo muito, deu aqui para falar e ainda sobrou. Ah lá, ficou a suplementação, me salvou o inverno passado. Pronto, então a Aninha já dando aí o testemunho dela. Obrigado aí pela ajuda, Aninha, você é a coisa mais linda do mundo. Obrigado aí, Svetinha, Fernanda, todas as mesianas e os mesianos que participaram e participam da nossa live todas as quartas-feiras. Lembrar, gente, que a partir, não sei de quando, as lives vão ficar guardadas também no YouTube, tá bem? Então, quem não achar a live aqui, ela fica no YouTube, fica nos 2 lugares, fica num lugar ou no outro, mas se não tiver aqui, tá no meu canal do YouTube, Rodrigo Ayub, tá bom? Só para lembrar também que no início de agosto agora, eu acho que, se eu não me engano, é dia 5, vai ter uma nova turma do MES, para quem quiser participar aqui e fazer parte da família MES. Tá bom, gente? Beijão, obrigado, boa noite para todo mundo, excelente continuação da semana e até semana que vem com mais uma live. Vocês são muito lindos, amo vocês. Beijo!